Bom dia, vamos para mais uma aula de Química, agora o módulo 3, Soluções, unidade de concentração 2. Então, vamos para a aula de Química 2. Porcentagem e massa. Vai indicar quantos por cento da massa de solução é dissoluto. Isto é, quantas gramas de soluto há em 100 gramas de solução, tá? Então, a gente tem aqui, ó. O percentual de massa vai ser igual a massa 1, que seria a massa do soluto, dividido pela massa de solução, vezes 100 para achar o percentual. Então, um exemplo comum no dia a dia dessa aplicação de porcentagem e massa está, por exemplo, no soro fisiológico, que é usado para limpeza, para evitar desidratação. Então, a constituição recomendada é de 0,9% mm que seria massa, de NaCl, que seria sal de cozinha. Então, isso significa que a cada 100 gramas do soro tem 0,9 gramas de cloreto de sódio, que seria sal de cozinha. Título básico. Vai ser o número absoluto da razão entre a massa de soluto e a massa de solução, que vai ser denominada título máximo. Nada mais é do que a divisão da massa do soluto dividido pela massa de solução, só que agora não vai estar em percentual, tá? Então, vai ser possível notar que esse título máximo vai estar ele vai ser sempre menor que 0, vai ser sempre menor que 1 e maior que 0, tá? Então, o título é adimensional, por isso as massas de soluto e solução devem estar na mesma unidade. Porcentagem em volume. Vai indicar quantos por cento do volume de solução são de soluto, ou seja, quantos miligramas de soluto há em 100 ml de solução. Então, o percentual vai ser igual ao volume do soluto dividido pelo volume de solução vezes 100% para a gente achar em percentual, tá? Então, um exemplo da aplicação do conceito de porcentagem em volume no nosso dia a dia é o teor alcoólico das bebidas. Então, o vinho tinto, por exemplo, tem um teor alcoólico de 12%. Isso significa que a cada 100 ml de vinho que a gente vai ingerir, a gente vai estar ingerindo 12 ml de álcool. Então, a cada 100 ml, 12 ml que estão ali são de álcool. Título volumétrico. O número absoluto da razão entre o volume de soluto e o volume de solução vai ser chamado de título volumétrico. Foi a mesma coisa do título máximo. Nada mais é do que a divisão do volume de soluto dividido pelo volume de solução, só que a gente não vai achar o percentual, tá? Então, vai ser possível notar que esse volumétrico vai ser sempre menor que 1 ou igual a 1 e sempre maior que 0 ou igual a 0, tá? Então, ele, por ser adimensional, o soluto e o solvente também tem que estar na mesma unidade de medida. Porcentagem massa por volume. Então, vai indicar quantos gramas de soluto há em 100 ml de solução. Então, matematicamente, a gente vai ter a relação de massa por volume de solução, tudo bem? Então, vai ser a massa de soluto dividido por 100 ml. Então, uma aplicação desse tipo de unidade de concentração pode ser vista em produtos como a água oxigenada. Nos rótulos costuma estar indicado peróxido de hidrogênio 3%. Então, essa porcentagem, quando não há indicação do que se trata, está na unidade de m por v. Então, o que significa? Que tem 3 gramas de peróxido de hidrogênio em 100 ml daquela solução ali. Partes por milhão, ppm, e partes por bilhão, ppb. Então, partes por milhão vai ser uma unidade de concentração utilizada para expressar concentrações muito pequenas, tá? Então, o termo ppm significa uma parte de soluto para 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6, de partes de solução. E pode fazer referência molar, mássica ou volumétrica. Então, ppm vai ser igual a uma parte de soluto por 10 a 6 partes de solução. Então, o padrão aceitável da concentração de CO no ar é de 9 ppm, ou seja, a cada 1 milhão de litros de ar, devemos ter no máximo 9 litros de CO, de monóxido de carbono. Agora, já na partes por bilhão, que seria ppb, é uma parte de soluto em 10 a 9 partes de solução. Então, nesse ano de 2012, foi desenvolvido um novo óleo diesel, tá? No qual a concentração era de 50 ppm, ou seja, a cada 1 milhão de partes de óleo, deveria haver apenas 50 partes de enxofre. Então, para concentração ainda menores, pode ser utilizada a unidade de concentração de partes por bilhão, que segue o mesmo raciocínio matemático.
Relação entre título, densidade e concentração comum. Então, vai ser possível relacionar essas três grandezas, tá? Utilizando apenas uma única expressão matemática. Então, aqui a gente tem a fórmula concentração comum, que é massa de soluto por volume de solução, título máximo, que é massa de soluto pela massa de solução, e densidade, que é massa sobre volume. Então, se a gente dividir a concentração comum pela densidade, a gente vai obter a seguinte fórmula: concentração comum vai ser igual ao título máximo vezes densidade. Agora vamos aos exercícios. Exercícios, agora módulo 3, página 362, questão 1. A fotoproteção previne efeitos danosos da radiação ultravioleta. As principais formas de fotoproteção incluem os protetores solares, como os filtros inorgânicos e orgânicos, tá? Os filtros orgânicos são moléculas capazes de absorver radiação UVA e UVB e transformá-las em radiação energéticas inofensivas ao ser humano. O ácido 4-aminobenzoico e o benzofenona 3 são exemplos de filtros orgânicos utilizados em protetores solares e cosméticos. Então, aqui tem o composto. Sabendo que a concentração de benzofenona 3 presente em um protetor solar é de 0,5 ml, calcule a massa do benzofenona 3 presente em um frasco de 200 ml desse protetor, onde a densidade do protetor é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, ele deu a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Com isso, a gente vai encontrar a massa. Então, densidade é igual a massa sobre volume, então ele deu a densidade de 1, o volume igual a 200 ml, então a massa vai ser igual a 200 gramas, tá? Como ele falou que a concentração é de 0,5%, significa que tem 0,5 gramas desse composto em 100 gramas de solução. Então, 0,5 gramas está em 100 gramas de solução. Em 200 gramas, quanto teria? Um X, um M, tanto faz. Então, a massa presente em 200 gramas vai ser igual a 1 grama. Questão 3. A partir da análise de uma amostra de vinagre, solução aquosa de ácido acético, um químico anotou no rótulo de uma embalagem a seguinte informação: 4% em V. O que esse dado representa? Então, esse dado vai representar que é 4% em VV, então em volume, tá? Então, ele vai se aplicar em qualquer unidade de volume. Dado certo o volume do vinagre, o volume de ácido equivale a 4 dividido por 10 do volume total. Então, é como se tivesse 4 ml em 100 ml de vinagre. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.